Cheguei. Cheguei. Gente, obrigada. Desculpa o atraso. 3 minutos de atraso. Me perdoem, aqui estou. Deixa eu ver, nem sei como tá aqui o fundo. Deixa eu empurrar essa cadeira para ficar menos pior. Isso, deu. Estão conseguindo me ver? Estão conseguindo me ouvir? Vi que o pessoal já está chegando aqui na página. Eu vou tentando atualizar aqui as coisas pra gente poder ir junto. Ó, tô vendo que eu já estou aparecendo. Vou vendo os comentários. Se eu perder alguma coisa, tenham paciência. Eu tô pedindo ajuda pro maridão para ele poder ir respondendo quem tá chegando, alguma coisa que tá acontecendo, mas vocês vão me notificando. Olha, já vi a Silmara, já vi a Elizabeth, já vi a Esther, já vi a Silvia, já vi a Lili, já vi a Patrícia, já vi a outra Patrícia, já tem gente aqui mais embaixo, já vi a Micaele. Gente, obrigada pela presença, obrigada pela confiança, obrigada pelo carinho, né, de vocês estarem aqui, de vocês verem alguma coisa rodando aí na vida de vocês, internet, etc. E daí, de repente, vocês conseguem baixar aqui, conseguem confiar no material que a gente vai estar colocando aqui pelo Bom Pra Cuca. Então, o que é, né? Vamos começar a pensar, por que a gente resolveu falar aqui de neuromitos? Vamos considerar que a gente está numa semana de pré-planejamento, né? Para ir para a galera que é educadora, para a galera que está ativa no processo em sala de aula. Geralmente vocês estão aí nessa semana de pré-planejamento. Nessa semana de pré-planejamento eu já estava conversando com o pessoal de escola me recebendo para eu poder falar de trabalho, de relatórios, de avaliações. E daí acho que é uma semana onde a gente começa a trazer considerações. Eu estou vendo aí toda essa atividade de Insta, de Face, todo mundo trazendo à tona essas questões, esses questionamentos. E aí, como é que eu me preparo? Como é que eu vou esse ano? Por que não a gente falar de algumas coisas por trás desses neurotudos, né? Desses neuromitos todos, digamos assim, né? Então vamos falar um pouco do que acontece, o que constrói, como é que se consolidam esses neuromitos. A minha ideia é a gente poder pegar alguns aqui e desconstruir, para a gente poder começar a abrir um espaço de comunicação. E o Bom Pra Cuca é um canal aberto. Quem não conhece o Bom Pra Cuca, a gente tá no Facebook, a gente tá no Instagram, a gente tá no YouTube, vocês acham a gente onde vocês quiserem. Quem chegou aqui pode ter chegado aqui pelo WhatsApp do Bom Pra Cuca, também consegue achar a gente pelo WhatsApp. É um canal aberto de comunicação, de troca. A gente tem um esforço aqui muito significativo no Bom Pra Cuca para a gente poder estar trocando com vocês, trazendo aqui com vocês o tempo todo. E aí, nesse grande exercício do Bom Pra Cuca, né? O Bom Pra Cuca começou muito pequenininho, no meu ambiente de consultório, pós-nascimento da minha filha mais velha, que é a Ana. O Bom Pra Cuca caiu no ambiente digital e contou muito com o apoio da Valéria Ramalho, que é uma pedagoga que eu falo que a Val é uma pedagoga de alma, nesse sentido, mas a pegada dela é sala de aula, a pegada dela é menos virtual. A Val voltou para atuar mais na questão presencial, e cá estou eu no Bom Pra Cuca, com algumas outras parcerias estabelecendo aí para esse ano, tá bom? Mas quem sou eu, né? Quem sou eu para poder falar aqui com vocês? Deixa eu me apresentar muito brevemente, sem maiores enrolações, enquanto vocês vão chegando por aqui. Eu sou Daniele Rossini, eu sou uma psicóloga, sou neuropsicóloga de formação, atuo há mais ou menos 17 anos no mercado. Nesse tempo que eu venho trabalhando, eu venho desenvolvendo meu trabalho em consultório, venho desenvolvendo meu trabalho na graduação e na pós-graduação, dei tempos de aula na graduação, hoje eu dou aula em pós-graduação, trabalho muito com educadores, com fonoaudiólogos, com psicólogos, trabalhando um pouco as questões neurocientíficas, tanto na área de neuropsicologia, na área de neuropedagogia, na área de reabilitação, na área da neurociências aplicada para otimização, para avaliação e otimização das pessoas de uma forma geral, né? E quando a Ana nasceu, eu resolvi pensar como é que eu faço a aplicação disso na vida prática. A gente precisa usar as neurociências a favor de quem precisa dela, né? E quando a gente vai pensar em criança, a gente tem que fortalecer quem cuida das crianças, que são os adultos, pais e educadores. Por isso que o Bom Pra Cuca tem esses dois lados. Bem, eu tenho meu mestrado na área de ciências pela psiquiatria da USP, que é por onde eu desenvolvi todo o meu mestrado no modelo de avaliação, envolvendo a avaliação neuropsicológica, e estou aí nessa toada toda. Então a ideia é a gente poder trocar, a ideia é a gente poder construir isso tudo. Aqui quando a gente chega no Bom Pra Cuca e a gente quer trocar esses conhecimentos, a gente fica pensando o que a gente pode trazer para vocês, o que a gente pode considerar com vocês. A gente vem trabalhando nessas trocas todas, consolidando aí modelos, a página, todas essas informações. Vamos lá, vamos junto aqui para a gente poder ir pensando. Vamos falar de neuromitos
sem mais delongas, combinado? Vamos partir para a ideia, deixa eu vir aqui. Eu estava errando aqui, são 2 mouses, gente, às vezes a pessoa aqui, isso, se confunde. Então vamos partir da ideia de o que são neuromitos, né? Vamos falar brevemente dessa ideia, o que são neuromitos? Gente, neuromitos nada mais são do que as fake news das neurociências, convenhamos, né? Vamos pensar assim, que a gente tem aí uma série de conceitos, né, que são trazidos pelas neurociências, então a gente entende um pouco mais sobre funcionamento cerebral, a gente entende mais sobre algumas especificidades, a gente tem áreas com maior especificidade no funcionamento cerebral, a gente tem estilos cognitivos que se apresentam pelo funcionamento cerebral, a gente tem diferentes cognições. Quando a gente vai falar em funcionamento cerebral, a gente tem uma neuro, hoje em dia a gente cada vez mais pensa com facilidade nesse tripé que precisa sustentar o nosso equilíbrio dinâmico, que é o funcionamento da nossa cabeça, da nossa cognição de uma forma geral, mas ela é cada vez mais dependente de uma relação de qualidade entre a neurocognição, que são esses aspectos mais racionais e tudo mais, com a cognição afetiva. Eu preciso desses mediadores afetivos e eu tenho várias bases cerebrais nesse sentido, regulando as minhas características afetivas, então é neuroafeto. E a gente também tem a questão da cognição social, o quanto eu sou capaz de ler o ambiente, o quanto eu sou capaz de responder de acordo com as regras e normas vigentes nesse ambiente, né, nesse sentido, que é então uma das bases super importantes para a gente poder falar de cognição social, por exemplo, é a questão da teoria da mente, né? Mas sem mais delongas, quando a gente pega então essa pluralidade que existe de conceitos associados às neurociências de uma forma geral, a gente então está começando a entrar num mar muito vasto. Quando a gente está entrando nesse mar muito vasto e que a gente ainda está tentando conhecer um pouco a respeito dele, uma das coisas que acontece, uma das coisas que se apresentam, é que alguns conceitos apresentam distorções. Essas distorções nesses conceitos vão formando interpretações erradas. E essas interpretações erradas, ao serem propagadas, se estabelecem como verdadeiros mitos. Então essa é mais ou menos a ideia do que é um neuromito. É uma distorção de um conceito neurocientífico de base, né, que ao ser distorcido, ao partir de uma distorção, de uma interpretação errônea, se propaga como se fosse uma verdade, né? Só de eu falar aí para vocês, eu acredito que vocês comecem a considerar que vocês, devem conhecer alguns neuromitos por aí, né? Eu sou uma pessoa que fica o tempo todo questionando, eu fico buscando o tempo todo relações entre as coisas que eu vejo, que eu analiso, que eu conheço, e fico tentando buscar, mas será que isso tem relação com esse aspecto neurocientífico? Será que isso tem relação com esse aspecto neurocientífico? Eu sou muito inquieta nesse sentido, eu fico observando e tentando entender o que está por trás. Toda a minha forma de falar, de me portar dentro do Bom Pra Cu, que é isso. É tentando falar, será que um princípio neurocientífico que está por trás, por exemplo, disso, é esse? Mas eu tenho que tomar o cuidado de buscar a fonte, né? Eu tenho que tomar cuidado de pensar, principalmente quando eu estou trazendo alguma coisa aqui para vocês, eu tenho que tomar cuidado para considerar se essa fonte que eu estou utilizando é uma fonte real ou se é uma interpretação da minha cabeça que pode estar sendo distorcida. Por mais que eu conheça neurociências, a gente entra aqui no próximo ponto. Por que será que esses neuromitos acontecem? Porque a gente está lidando com uma ciência muito jovem, né? A neurociência ela é extremamente recente, ela é extremamente jovem e está em construção, né? A gente tem vários princípios dentro da neurociências que o palavrão para isso é que eles são paradigmas. A gente não tem grandes certezas estabelecidas. O nosso conhecimento sobre como a nossa cabeça funciona, sobre como as nossas competências cognitivas funcionam, são, na verdade, vários paradigmas. São concepções que nós temos, nós entendemos dessa maneira, testamos para poder verificar se as coisas acontecem, funcionam dessa maneira, e ao testar, a gente está então criando conceitos. Mas o que acontece em termos de ciências? Quando a gente está pensando, por exemplo, em neurociências, é essa ciência de estudar o funcionamento cerebral, e já que ela está em construção e a gente ainda não tem todas essas verdades estabelecidas, absolutas, nesse sentido,
eu faço uma testagem aqui, né? Eu avalio uma situação, eu entendo um determinado fenômeno neurocientífico, por exemplo. Nossa, alguma coisa está acontecendo aqui nesse evento neurocientífico que eu estou avaliando. E já vou trazer alguns exemplos para vocês para a gente poder pensar dessa maneira. Eu só não vou fazer muito spoiler dessa aula. Então, nesse sentido, tem um determinado evento aqui que eu estou entendendo. Poxa, esse evento eu entendo dessa maneira, eu interpreto esse evento dessa maneira. Faço essa interpretação e existe uma propagação. Então, o meio científico vai, então, replicando, né, e o meio clínico vai aplicando tudo isso. Quando a gente faz essa interpretação, quando a gente faz uma interpretação científica de um fenômeno, uma das coisas essenciais em termos de ciências é a gente poder verificar e a gente replicar estudos. Então, os estudos neurocientíficos que são muito recentes têm a necessidade de serem replicados para a gente poder verificar se o que foi observado naquele primeiro estudo, de fato, se reapresenta nos estudos seguintes. Se esse fenômeno apresentado no primeiro estudo se reapresenta nos fenômenos seguintes, a gente tem uma comprovação científica de que o fato é daquela maneira. Caso contrário, a gente tem vários estudos que ficam tentando até mesmo desmistificar, quebrar ideias e interpretações de estudos anteriores. Se eu estou falando de uma proposta, se eu estou falando de uma ciência tão nova, tão jovem, tão recente, isso ainda acontece com muita frequência. Só que, por outro lado, a gente está falando também de uma ciência que ainda hoje ela é muito misteriosa. Neurociências, ela traz mistérios. E, além disso, a gente percebe a extensividade que é possível. A gente entende tudo nesse sentido. Então a gente entende que muitos e muitos fenômenos, comportamentos, tudo que vocês quiserem pensar, fenômenos, comportamentos, interpretações, racionalizações, ações, é neurotudo, né? A gente pode entender o comportamento humano muito embasado no funcionamento do funcionamento cerebral, de uma forma geral, né? Ele ali é o grande QG, o grande centro de comando do nosso funcionamento. Poxa, se tudo está lá, a gente fica tentando interpretar. Então essas distorções acontecem, inclusive por essa recência. A gente está lidando com uma ciência que explica muitas coisas e ela se mostra muito poderosa por causa disso, mas ela é muito jovem ainda, muito desconhecida. Cada fenômeno que é conhecido, que passa a ser conhecido nessa nova ciência, tende a ser interpretado, e nessa interpretação, muitas vezes é uma interpretação primária, é uma interpretação ainda não tão robusta, mas que já se propaga e muito possivelmente consolida neuromitos. Então, possivelmente, uma das questões que fortalecem a ocorrência aí de neuromitos é isso, né? E outra coisa que eu esqueci de falar lá no começo, fiquem com a gente aqui porque a gente vai estar conversando sobre neuromitos e lá no final eu tenho uma surpresa para vocês. Um negócio bem bacana que eu acho que é legal da gente poder pensar nesse que a gente faz com isso tudo, acima de tudo. É mais ou menos por aí. Mas então, passando dessa recência, né, em considerando, então, vendo na verdade toda essa potencialidade, mas também todos os limites que envolvem aspectos da neurociências, vamos levantar as antenas e vamos tomar cuidado nas nossas interpretações. Vamos beber nas fontes, vamos tentar mergulhar, aprofundar. Por quê? Porque talvez uma solução para os neuromitos seja a gente poder trazer aí algumas coisas que nos ajudam a consolidar informações sobre isso. Mas vamos falar então de alguns neuromitos, né? Porque também assim, se a gente não fizer, já que a gente está falando de neuromito, já que a gente está falando de fake news, e o nome vulgar dessa fake news é a boa e velha fofoca, não é verdade, gente? Vamos fofocar, porque, né, faz parte nesse sentido. E acho assim, eu resolvi colocar aqui algumas vedetes, né, alguns neuromitos que eu acho que são aí interessantes para a gente poder considerar, que eu acho que tem a ver com algumas questões associadas à aplicação dos neuromitos na educação, à aplicação dos neuromitos em sala de aula. Outra coisa importante da gente poder pensar é que quando a gente embasa a nossa compreensão em cima de um neuromito, eu muito possivelmente limito a minha ação, não é verdade? Seja a minha forma de interpretação do fenômeno em si, seja a minha forma de interpretação de quem eu estou observando. Quando eu sou um educador, eu sou um observador na essência, não é verdade? Seja um educador na posição em que eu estiver. Um educador formal, nesse sentido, é ainda mais ativo no papel da observação. Então, um professor, um educador em sala de aula,
ele é muito mais ativo e tem que ser muito mais consciente desse processo de observação do que um educador doméstico, um pai, por exemplo, e uma mãe, nesse sentido, né? Por quê? Porque ele é um educador que ele vai estar observando como essas crianças funcionam, né? E a partir dessa observação ele vai ter que promover ações que sejam facilitadoras da aprendizagem. Cada vez mais com essa pegada da BNCC, por exemplo, da Base Nacional Comum Curricular, que é tão forte, tão vigente e colocada agora aqui como uma realidade a partir de 2019 para ser implementada nesse sentido, né? Eu partir de informações que são mais verdadeiras, partir de informações que são mais reais nesse sentido, é que vai me permitir uma estratégia de ação mais eficaz, mais eficiente. Se eu limitar a minha ação, a minha observação a impressões distorcidas, eu não alcanço os meus objetivos, me frustro como educador e não desenvolvo o meu aluno, né? Só para a gente poder pensar aí nas sequelas dos neuromitos na educação nesse sentido. Vamos passar então a falar aqui de alguns neuromitos voltados para a questão da educação, mas que também tem aí, acho que, o seu papel, o seu lugar ao sol numa questão social mais ampla, né? Nesse sentido, vamos falar primeiro da ideia de que a gente usa 10% do nosso cérebro? Gente do céu, né? Eu estaria perdida nesse sentido. Se usando tudo, eu já sambo aqui o tempo todo, fico tentando me driblar, me enrolar para poder dar conta das minhas questões cognitivas, neurocognitivas, neuroafetivas e sociais nesse sentido, para tentar fazer desse processo um processo equilibrado. Se eu só usasse 10% dessa caixa preta aqui, eu estava perdida, eu não dava conta nem um décimo, digamos assim, do recado. E essa é uma realidade pra gente, né? A ideia, por exemplo, eu acho que tem algumas ideias, então, assim, que podem embasar algumas ideias. Então, se a gente partiu de interpretações, né, de determinados conhecimentos científicos que foram distorcidas e propagadas, vamos pensar aqui algumas coisas nesse sentido. Uma das ideias, e daí assim, existem diferentes formas da gente poder entender esses fenômenos, tá legal? Depois, para a gente poder combater alguns neuromitos, uma das coisas que eu trago aqui para vocês são referências antineuromitos, né? A gente não podia falar dessas coisas e ficar aí meio que ao léu, a gente tem que ter aí algumas referências sólidas e consolidadas. Então, uma das formas possíveis da gente interpretar é que a gente tem, na verdade, uma porção do nosso sistema cerebral, que é uma porção que traz aí uma formação mais cortical. Nessa formação cortical seria uma chamada formação mais pensante para muitas pessoas e para algumas interpretações um pouco mais restritas, na verdade, né? Isso não necessariamente corresponde a exatamente 10%, mas é muito pouco perto de toda a nossa conformação cerebral. Se a gente for pensar, o nosso sistema cerebral, ele é um sistema que funciona em conjunto, né? Uma das melhores analogias que a gente tem para o funcionamento cerebral, no meu ponto de vista, é se a gente for pensar que o funcionamento cerebral é uma grande orquestra, né? Quando eu estou pensando numa orquestra, eu tenho uma sessão, e daí me corrijam, né, os nativos mais instrumentalizados em termos instrumentais e musicais de uma forma geral, que eu sei que vários de vocês passam por aqui e são da área da educação musical, nesse sentido. Nessa grande orquestra cerebral, eu tenho uma seção dessa orquestra, que seria, por exemplo, uma seção de cordas, né, que são vários instrumentos diferentes, cada um com a sua especificidade, mas que num conjunto são, por exemplo, a seção de cordas, né? Eu tenho um outro conjunto de instrumentos, digamos assim, que seriam os de metal, por exemplo, que são vários instrumentos diferentes, cada um de maneira muito específica, mas eles podem ter um denominador comum, que são ali instrumentos de metal. Nesse sentido, um outro conjunto, uma outra parte, uma outra seção ali da minha orquestra, e daí me corrijam nesses nomes, né? São os de percussão, nesse sentido, que de novo vão ter as suas especificidades, mas que no conjunto, ou seja, essa orquestra tem várias áreas diferentes, mas que quando eu preciso ouvir essa música no final, eu preciso ter essas várias áreas operando, né? E cada um desses instrumentos tem que estar bem afinado, tem que estar bem regulado, tem que estar todo mundo mais ou menos no mesmo tempo. Eu tenho um grande comandante dessa orquestra, que é um bom maestro nesse sentido. Então, essa orquestra, se ela não funcionar em conjunto, se eu não atuar com o cérebro em conjunto para poder realizar ações
e sejam para fora, sejam para dentro, nesse sentido, o meu cérebro ele possivelmente não funciona de uma maneira harmônica no final. Eu vou ter muitos ruídos, eu não vou conseguir entender o que essa orquestra está querendo produzir. Então as pessoas não vão conseguir entender meus comportamentos, minhas ações, eu vou ter distorções, tanto nas questões cognitivas, atencionais, aprendizagem, memória, nas minhas capacidades de organização, planejamento, tomadas de decisão, por exemplo, quanto também vou ter dificuldades na leitura desse mundo que me cerca, né? Então, assim, se ele não funcionar como um todo, isso não rola. E isso é tão significativo, que não só a gente vai estar falando num sistema cerebral, como esse sistema cerebral ele precisa de elementos muito de base. Esse cérebro, para poder ser ativado, ele precisa de um organismo bem funcionante, de um sistema biológico bem regulado. Eu preciso estar bem alimentada, eu preciso estar bem dormida, né? Quando a gente tem bebê pequeno, privação de sono atrapalha nesse sentido, não é verdade? Mas a gente dá conta, né? O nosso sistema consegue regular um pouco mais por um período isso, né? Não preciso viver assim eternamente, mas por um tempo eu consigo fazer isso regular um pouco mais, né? Mas esse meu sistema organizado, biológico organizado, é a base que eu preciso para poder ativar o meu funcionamento cerebral. E dessa base para o topo, a gente chama, por exemplo, de sistema reticular ascendente. Olha que palavrão bonito nesse sentido. E quando essa base, né, quando esses meus elementos de base, que são essas ativações, não estou pensando sobre esses elementos, conseguem chegar no topo, eles ligam as várias áreas, que são áreas de topo, de interpretação, de uma série de coisas, elas associam, né, elas recebem, associam, interpretam, e eu tenho várias áreas que são áreas de ações também. Tem vários nomes na neurociências para a gente poder considerar. Quando eu estou lá em cima, nesse efeito de topo, digamos assim, né, que eu estou lá parando para pensar, nossa, estou lá parando para pensar, como é que eu posso fazer isso daqui para vocês? Né? Deixa eu parar e pensar como eu penso. Poxa, então eu penso, tem horas que eu estou entendendo o que está acontecendo e esse meu entendimento modula todo o resto. Então, se eu estou aqui agitada com vocês, eu tenho que parar, pensar sobre essa minha agitação, quais são os meus sistemas de não agitação, baixar, por exemplo, baixar a minha ação aqui. Então, inspiro devagarzinho, olha, só de oxigenar de outras formas, de outras maneiras, isso baixa toda essa minha adrenalina, tudo isso que está acontecendo aqui, modula a minha voz, e isso é natural, né? Mas daqui a pouco eu já agito de novo, muito possivelmente, por essa empolgação, daí vocês me lembram de respirar, podem colocar nos comentários também, que isso é neuroeficiente. Então, só para a gente poder pensar que 10%, a gente não vai conseguir funcionar com 10%. Né? O nosso sistema ele tem uma interdependência nas diferentes áreas, nas diferentes funções para poder acontecer e ter esse produto harmônico lá no final. Combinado? Só para a gente poder falar desse neuromito nesse sentido. Vamos para os outros? Vamos para o outro, que eu resolvi falar 2 em 1, né? Já que eu tenho dificuldade, né, de selecionar os estímulos de primazia nesse sentido, né? Quais são as prioridades nesse sentido? Não, tô brincando, não tenho tantas dificuldades, mas é que eu acho que ali os dois são interessantes. Pessoal que está me vendo aqui agora, comenta para mim, traz para mim essas informações. Vocês estão entendendo? É mais ou menos isso que vocês estavam querendo? É mais ou menos isso que vocês estavam esperando? Me falem, me contem. Preciso desse feedback de vocês. Vocês não têm ideia, quando a gente está fazendo aqui alguma coisa online, a gente carece muito do mediador social. Minha cognição social é extremamente carente, gente. Então vocês podem pegar e colocar, me trazer vários feedbacks de vocês que eu agradeço, adoro e excelente. Ah, outra coisa, se o pessoal tá achando que não começou, opa, tô vendo aqui alguns comentários, deixa eu colocar para vocês aqui um comentário que é o seguinte, se não começou automaticamente a live para vocês, vocês têm que dar play. Então vamos lá, se não começou automaticamente, deem play, porque daí vocês vão me ver desde o começo, combinado? Vamos, opa. Vai sem acento, tá, pessoal? Feio mesmo, porque senão eu não vou conseguir continuar aqui com vocês. Vamos então para esse 2 em 1 que eu tô falando aqui nesse sentido, para vocês poderem ver. Então vamos lá. Esse 2 em 1, a ideia é o seguinte. Eu resolvi trazer um pouco essa brincadeira dessa divisão hemisférica embutida aqui no processo. Vou começar pelo de baixo, aqui ó, que é esse daqui. Vou começar por esse aqui de baixo, que é hemisfério direito versus hemisfério esquerdo.
né? Existe uma ideia de que a gente tem um hemisfério voltado para uma competência, talvez para competências mais lógico-sequenciais, lineares, competências mais racionais, matemáticas, numa lógica, digamos assim, embutida no processo, que seria um pouco mais a área do hemisfério, mais a ação do hemisfério direito. E a gente tem então o hemisfério esquerdo como um hemisfério centrado principalmente em aspectos associados à linguagem. Vamos pensar como isso acontece? Quando a gente está entendendo em termos de competências cognitivas, se eu estava falando para vocês no item 1, na ideia dos 10%, nas relações de interdependência, é mais ou menos a mesma ideia que a gente vai partir para cá. A gente vai partir da ideia que, muito possivelmente, o nosso cérebro, para poder acontecer, então, sejam as competências associadas ao processamento da linguagem, sejam as competências associadas a outros processamentos que não necessariamente diretamente, não verbais, digamos assim, não diretamente associados à questão da linguagem exclusivamente, falando, essas competências também vão precisar de outros elementos para poder acontecer. O que eu quero dizer para vocês? Que quando a gente vai pensar nessas competências segregadas, isso é um mito, é um neuromito que a gente tem que tentar combater. Então, não tem como a gente pensar numa certa segregação desse funcionamento cerebral. Não é que um lado funciona enquanto o outro não funciona, digamos assim. Muito possivelmente, então vamos lá, vamos fazer aqui o meia-culpa desse neuromito, porque ele, de novo, ele não tem de todo um erro na sua interpretação, né? Muito possivelmente a gente tem áreas de primazia, né? Por exemplo, em hemisfério direito, mais associados a elementos que envolvem esse nível de abstração não verbal, por exemplo, né? Mas eles também dependem, para poderem se organizar, para poderem ser organizados, expressos de maneira lógica, sequencial, ordenada, comunicados, partilhados, inclusive por meio da linguagem, eles recrutam vários elementos do hemisfério que talvez para a maior parte das pessoas, para 80% da população aproximadamente, tem a linguagem principalmente estabelecida, o processamento da linguagem principalmente estabelecido em hemisfério esquerdo, nesse sentido. Então, elementos da linguagem dependem um pouco mais, são mais relacionados a uma área de primazia à esquerda, enquanto elementos não diretamente associados da linguagem parecem um pouco mais espalhados por esse funcionamento, porque eles dependem em vários momentos da organização da linguagem para poderem ser ali tanto compreendidos quanto expressos nesse sentido, né? Fica claro, fica possível de ser entendido de alguma forma? Vocês conseguem sacar mais ou menos como isso funciona nesse sentido? Então essa questão da gente poder pensar em hemisfério direito e hemisfério esquerdo, vamos tomar cuidado, né? Quando eu estou fazendo uma determinada atividade em sala de aula, considerando que eu estou estimulando uma determinada área hemisférica, poxa, que atividade, né? Se em teste neuropsicológico a gente tem essa dificuldade, quiçá em atividades do dia a dia. A gente não consegue, muito possivelmente, analisar, avaliar ou estimular competências cognitivas isoladamente, né? Quando eu estou, por exemplo, buscando realizar uma atividade de memória que facilita, que otimiza a aprendizagem, a memória, por exemplo, dos meus alunos, eu naturalmente terei que estimular outras competências cognitivas, como, por exemplo, uma das teorias possíveis é a teoria do filtro, que eu tenho que ativar a atenção para que essa informação que foi captada pela atenção seja levada para a memória. Caso contrário, isso não chega por lá, né? Nesse sentido. Então, é isso que a gente tem que estar pensando, é isso que a gente tem que estar considerando ali de alguma forma, né? Só para a gente poder pensar nessa questão hemisférica. Outra coisa importante é que não tem muita lógica esse neuromito de uma segregação interhemisférica quando a gente considera que o próprio cérebro criou uma ponte de comunicação entre esses dois hemisférios,
né? Ele tem uma região do cérebro que é uma região altamente comunicante e faz muitos feixes o tempo todo de uma área para outra, tentando estabelecer relação entre esses dois hemisférios, levando informações de um lado para o outro numa velocidade colossal, como toda velocidade cerebral nesse sentido. Então, para a gente poder organizar isso tudo, de uma forma geral, a gente precisa dessa relação interhemisférica acontecendo aí o tempo todo, né, para a gente poder pensar e considerar. Assim sendo, outro mito que a gente vai ter que considerar, refutar um pouco, questionar um pouco nesse sentido, é o mito da ideia de que as competências seriam competências meio que pré-estabelecidas pela questão do gênero, né? Então, assim, meninos vestem azul, meninas vestem rosa, a brincadeira aqui é mais ou menos essa. Vamos aí provocar uma discussão sem entrar no mérito, né, imbuído aí em todo o processo da nossa querida ministra nesse sentido, mas será que tem como a gente pré-determinar tudo isso por alguma questão de base? Então, de novo, estudos indicam pra gente que a gente tem, quando eu olho adultos homens e adultos mulheres, a gente tem padrões um pouco distintos na intercomunicação hemisférica. O que acontece? Homens têm uma tendência a se comunicarem de uma área para outra dentro do próprio hemisfério. Tá legal? Então, assim, eles têm mais relações, eles têm mais conexões, digamos assim. Essas maiores conexões, mais intensas, mais frequentes conexões, são dentro de um próprio hemisfério. Então, o homem tem o hemisfério direito, o hemisfério esquerdo, hipercomunica aqui, hipercomunica aqui. O que acontece no cérebro feminino? O cérebro feminino tem uma maior quantidade de conexões, interhemisféricas. A gente fica cruzando o tempo todo. Quem quiser especular um pouco e brincar um pouco com essa informação, uma das questões, por exemplo, que a gente discutiu no Bom Pra Cuca, a gente deu uma entrevista para o Fantástico, e nessa entrevista para o Fantástico, a gente falou um pouco dessas questões. Então, assim, não é à toa que a mulher é mais capaz de ser multitask. Por quê? Porque ela tem essa conexão interhemisférica facilitada nesse sentido. Então ela consegue realizar várias tarefas ao mesmo tempo, e um dos elementos que poderiam ser facilitador nesse sentido, não só isso, seria essa comunicação interhemisférica entre os dois lados. Enquanto os homens têm uma maior possibilidade, uma maior frequência, essa é a palavra, uma maior frequência de comunicação intrahemisférica dentro do próprio hemisfério. Tá. Quando a gente está pensando isso, e quando eu estou avaliando o cérebro, por exemplo, de adultos, vamos pensar que esses adultos foram já estimulados, né? Já passaram por um contexto social, cultural, educacional, que pode sim ter mais valorizado um tipo de atividade para homens e pode ter mais valorizado um outro tipo de atividades para mulheres. Será que esses elementos, então elementos da estimulação, não determinam um pouco esse padrão cerebral, né, em consequência? E essa pergunta que eu faço, será, para vocês, é uma pergunta retórica, porque a resposta a gente já sabe. Sim, estimulação marca padrão cerebral, né? Então, quando a gente entra com estimulações em determinados períodos do desenvolvimento, né, a gente vai entender que eu tenho ali momentos em que o cérebro talvez tenha algumas janelas de oportunidade, né? Mas, na verdade, se eu estou vendo esse padrão distinto, por exemplo, entre homens e mulheres na vida adulta, pode ser que isso seja muito mais um viés cultural do que um aspecto de base congênita, da estrutura desse cérebro desde o começo da história, desde o nascimento. Então, o que eu quero dizer para vocês é que a gente pode sim estimular o cérebro como um todo. Eu estimulo 100% do cérebro, eu uso 100% do cérebro para poder fazer alguma coisa acontecer. Nós estimulamos esse cérebro como um todo para que alguma atividade possa estar acontecendo pelos mesmos princípios que a gente estava falando. E outro conceito embutido aqui no processo para vocês é que existe a questão da plasticidade. Então, se a gente gerar estimulações plurais, independente da questão de ser menino, ser menina, de gênero, muito possivelmente eu vou gerar conexões plurais nesse cérebro. Então, meninas vão ter competências matemáticas, vão ter competências lógicas bem estabelecidas quando bem estimuladas, né? É muito interessante a gente considerar
que o nosso cérebro, e outra coisa importante, o nosso cérebro é plástico, o nosso cérebro se modifica ao longo de toda a nossa história. Mas espera aí, Daniele, não tem aquela história de que a gente tem períodos críticos no desenvolvimento, que se eu deixo de gerar uma determinada estimulação naquele período crítico, eu meio que perdi a chance? Vamos para o nosso terceiro mito, né? Então eu já fiz aqui, já dei uma ideia para vocês, de que na verdade a gente está gerando e destruindo, na verdade, assim, fazendo uma faxina cerebral, tirando conexões cerebrais que estão em desuso o tempo todo. Da hora que a gente nasce, a hora que a gente para, né? A hora que a gente morre. Nesse sentido, cerebralmente falando, a gente está criando conexões e tirando conexões em desuso, criando conexões e tirando conexões em desuso. Esse mecanismo é um mecanismo de uma grande faxinada. A gente tem aqui um espaço muito pequeno para processar muita coisa. Para que eu vou deixar uma conexão? Porque cada coisa que eu estou falando aqui para vocês, cada coisa que vocês estão tendo, funcionando aí na vida de vocês, está gerando uma conexão. Cada nova aprendizagem está gerando uma conexão. Quanto mais velha, digamos assim, né, eu sou, quanto mais velha eu sou, possivelmente, mais eu já tenho o caminho das pedras traçados. Quanto mais nova eu sou, mais um terreno fértil, um campo aberto, digamos assim, eu sou, né? Então, por exemplo, o meu filho bebê, que eu estava amamentando, o Theo, com 11 meses de idade, muitas coisas que estão entrando para ele são novidades, ele não conhece. Então, por exemplo, eu estava falando para ele aqui uma palavra, virei do lado dele e falei para ele, medo, ele na hora replicou, medo? Ele ainda está um pouco mais difícil nesse sentido, mas está indo, mamãe já está quase lá, nesse sentido, papai não, viu, tem suas vantagens, né? Mas então, ele replica. Ele não necessariamente tem a consciência do que significa aquela palavra, o que aquela palavra quer dizer, quando é que ele pode aplicar, quando é que ele não pode aplicar, mas ele é capaz de reproduzir aquele som. Ele, ao reproduzir aquele som gera uma conexão em alguma área do cérebro dele que é capaz de ler e interpretar sons. A partir do momento que ele for vivendo situações, porque daí a partir do momento que ele já sabe que aquele som existe, quando aquele som aparecer no ambiente, aquele som talvez chame a atenção dele de alguma forma, né? E ele vai começar então em etapas seguintes a associar aquele som à função daquele som, né? Ao que aquilo quer dizer. Então, além do som, ele começa a dar o significado, né? Por exemplo, a uma palavra. E aí ele vai construindo. Só para a gente poder pensar na construção da linguagem, que é um sistema altamente complexo, né? Nesse sentido. Para a gente poder pensar. A gente tem alguns posts no blog do Bom Pra Cuca falando dessas coisas, de como a gente constrói tudo isso. Tá, se eu tô pegando ali um cérebro novinho nessa história, né? De fato, a gente tem períodos onde a gente tem grandes podas neurais, onde o cérebro faz assim uma faxina pesadona. Essa faxina, as duas faxinas mais pesadonas do cérebro acontecem aproximadamente às 36 semanas gestacionais. Então, quando o bebê tá meio que maduro para nascer, quando o bebê ficou maduro para nascer, saiu do pré-termo para termo, né, para nascer, deixou de ser prematuro para nascer na hora certa ali, naquele ponto de virada é um ponto em que a gente tem uma grande faxinada cerebral, dá uma grande descartada para poder chegarem as novas conexões que vão acontecer quando a gente sair da barriga, digamos assim. E outra grande faxinada que a gente tem, aproximadamente 50%, a gente tem ali na adolescência, né? Quem viu Divertidamente vai estar me entendendo nesse sentido. Quem viu a nossa discussão de Divertidamente vai estar me entendendo nesse sentido. Ó, tô vendo aqui, ó, que a Silvia tá colocando aqui, tá muito bom. E daí aqui tem pergunta ainda, Liliana, tem alguma coisa? Então a questão da ingestão do açúcar das crianças, favorecer a hiperatividade, é um neuromito? Responderei, eu sou fãzona dessa ideia para vocês nesse sentido. Vou falar um pouco sobre isso, nesse sentido. E daí então, voltando a esses períodos críticos. Sim, temos períodos em que, na verdade, a gente tem talvez um grande período sensível para a otimização de algumas competências, para a entrada de algumas coisas. Vamos pensar, por exemplo, na questão do bilinguismo ou da questão de uma segunda língua, da aplicação de uma segunda língua. Nem precisa ser o bilinguismo, na verdade, né? Será que se a gente perder, digamos assim, a janela de oportunidade em termos de linguagem, que a gente entende que vai mais ou menos até os 10 anos de idade, né? A gente tem ali um espaço importante para a consolidação da linguagem, então uma segunda língua, ao entrar mais ou menos até os 10 anos de idade, segundo os referenciais teóricos que eu penso,
nesse sentido, ela tem ali algumas facilidades de serem estabelecidas, mas principalmente pela questão do sotaque, né? Que é essa marcação, digamos assim, meio que motora. Quando eu estou falando com vocês, eu tenho toda uma articulação aqui que marca o meu português, o meu jeito de falar, ó, essas coisas todas. Isso tudo se conecta a uma série de relações cerebrais. Quando eu aprendo uma segunda língua, até mais ou menos esse período, eu vou descartar um pouco desses elementos do sotaque, vai ser mais fácil. Mas isso não me impede de aprender uma segunda língua, tá legal? E existem inclusive treinos que vão me ajudar a perder esse sotaque. Treinos que lembram muito treinos fonoaudiológicos, que eu fico coisas do gênero, para tentar tirar os sotaques de uma forma geral. Então tem pessoas que trabalham dessa forma para isso, né? Então eu não deixo de aprender, meu cérebro é plástico, de novo, eu aprendo. Possivelmente eu vou precisar de um esforço maior, mas não vou deixar de aprender. Então, essa ideia de que existe um período crítico, se eu deixei de aproveitar esse período crítico, eu acabo perdendo a chance. Não, a gente não é fadado a essa questão. De novo, a gente tem uma plasticidade cerebral embutida do começo ao fim dessa história. Quando eu estou pegando um paciente idoso que tem uma suspeita de um quadro degenerativo, de uma demência, por exemplo, ele muito possivelmente não está deixando de fazer novas conexões. Acontece que ele não consegue mais ter a qualidade nas conexões que se apresentavam e muito possivelmente ele está perdendo conexões numa velocidade muito significativa e mais acentuada, mais acelerada do que seria esperado. Então a gente tem uma perda, uma degeneração acelerada do sistema. Não é que esse sistema deixou de gerar novas conexões, é que daí eu já não consigo mais enganchar onde eu tinha que enganchar, por exemplo. Por isso que esse quadro demencial começa a ter as expressões que tem. Só para a gente poder pensar nisso. Mas então, vamos deixar de lado um pouco a terminologia de período crítico e vamos começar a considerar um pouco mais a terminologia de um período sensível. Eu posso estar num momento em que o cérebro tem ali uma certa otimização. Eu brinco que a adolescência é um dos últimos períodos para a gente poder endireitar o pepino, né? Mas não que não venha endireitar depois. É que se eu aproveitar aquele período sensível, eu tendo a otimizar o meu ganho em termos de tempo, em termos de consolidação, não consolidação, mas de facilidade de assimilação dessas estratégias nesse sentido. Mas depois, uma estratégia de esforço me faz também adquirir. Então, um paciente adulto que chega para mim para poder trabalhar, por exemplo, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade adulto, ele consegue, né? Então, eu, educador em sala de aula, o que eu vou pensar? Eu vou pensar que sim, eu estou considerando, dependendo da fase de desenvolvimento que eu estou encarando, eu estou considerando um período sensível, mas eu entendo que todo mundo aprende. Nenhum troll a menos. Gente, vocês viram troll? Nenhum troll a menos, né? Então, quando eu sou um educador que parte dessas concepções neurocientíficas mais ajustadas, opa! Eu vou ser um educador, muito possivelmente, com bases mais neuroeficientes. Por quê? Porque eu sou um educador que estou pensando em estratégias plurais, eu tenho um cérebro inteiro capaz de aprender. Tem áreas de primazia? Claro que tem. Eu tenho pessoas com canais sensoriais preferenciais. Alguns são mais visuais, para quem está me vendo. Alguns são mais verbais, para quem fixa um pouco mais a informação verbal do que eu estou falando, do que está lendo. Por exemplo, nesse sentido, alguns vão fixar a imagem e lembrar da informação, outros vão lembrar da palavra e puxar os conceitos. Cada um de nós. Tem gente que, conforme vai associando isso a histórias, movimentos, ações, é que consegue consolidar. Opa! Como é que eu vou considerar a minha ação neuroeficiente, por exemplo, em sala de aula? É pensando que eu estimulo esse cérebro global, globalmente falando, que eu tenho que tentar estimular as diferentes vertentes para poder estimular verbalmente e tentar acessar os diferentes estilos de aprendizagem que eu posso ter. Então, posso ter estilos preferenciais de aprendizagem? Sim. Mas mesmo alguém que tem um estilo preferencial visual, por exemplo, também vai se aproveitar de outras estratégias plurais, digamos assim, né? Tem um aluno, por exemplo, em sala de aula, que apresenta uma dificuldade que não era mais para ele apresentar. Vou abrir mão desse aluno porque passou o período crítico dele? Não. Vou considerar quais são as estratégias que eu, em sala de aula, e muito possivelmente com apoio clínico, precisarei para que esse aluno alcance o que eu espero que ele alcance. Quando eu parto dessa visão mais embasada, mais estruturada, eu saio de um lugar limitado que o neuromito me coloca.
Então, por exemplo, o pessoal que discute um pouco mais a respeito do impacto dos neuromitos na questão educacional, discute muito sobre essa questão, do quanto isso limita a percepção, de novo, o observador fundamental nessa história, o observador determinante dessa história, e que na verdade vai marcar, você vai se sentir motivado com o aluno se você parte desse princípio plural sobre esse aluno. Você vai se desmotivar com esse aluno se você entende que ele perdeu o período crítico, coitado, não tem mais o que fazer. Você abre mão desse aluno se você tiver com um neuromito aí te segurando, te prendendo. Então vamos pensar, vamos ampliar, vamos repensar isso tudo. Ó, deixa eu ver aqui que vocês estão conseguindo. Tá todo mundo vendo, a aula o pessoal tá gostando. Ai, tem alguma coisa aqui que eu não estou conseguindo ver da Mônica, porque ficou sobreposto aqui. Mas depois, qualquer coisa, eu te respondo se for o caso. E me cobrem, gente. Se eu esquecer alguma coisa aqui importante para vocês, me cobrem por WhatsApp, me cobrem publicamente. Eu sou ótima de responder cobranças, viu? Não tem problema nesse sentido. Tá legal? Então, pensando nisso, se a gente está falando aqui o tempo todo, né, que neuromitos estão limitando, o que vocês vão fazer com isso? Porque agora, joguei a bola, gente, agora, a partir desse momento, é um momento em que vocês agora se responsabilizam. Fala, poxa, eu, educador, não posso atuar de acordo com o neuromito. Se eu, educador, tenho uma atitude responsável, não tem que ter atitude culpada. A diferença entre a culpa e a responsabilidade está na ação. Então é isso que a gente tem que começar a considerar. Quais são as nossas ações anti-neuromitos? Quais são as nossas vacinas anti-neuromitos? Nesse sentido, como é que vocês acham que a gente pode vacinar um neuromito? Né? Já dei aqui várias ideias nesse sentido de ações, né? Mas se a gente for pensar, a informação é uma grande arma, é uma grande vacina anti-neuromito. Então, o que eu estou fazendo aqui para vocês é tentar trazer alguma informação, e eu entendo que vocês são um terreno fértil. Eu estou jogando uma semente num terreno fértil, né? Que se vocês estão aqui se questionando, se vocês estão trazendo aqui esse tipo de reflexão, então vocês estão afim de tomarem um pouco mais dessa vacina. E é isso, informação. E eu quero que vocês busquem informação de qualidade. Hoje a gente tem um ambiente extremamente vasto na internet. Ela abre pra gente possibilidades como nunca antes vistas. Para vocês terem ideia, aí não é um neuromito, né? Se a gente for tentar fazer aí uma proporção, o que a gente vê hoje em um dia de vida, em termos de informação que a gente absorve no dia a dia, é mais ou menos equivalente à quantidade de informações que um ser humano absorvia ao longo da vida na Idade Média. Gente, será que a gente tem cérebro preparado para isso, para metabolizar isso tudo? Muito possivelmente não. Não é à toa que com essa quantidade de informações, a gente muito possivelmente está lidando cada vez mais com informações blocadas, circunscritas, pequenas informações. Opa! Hoje uma pergunta que eu estava ouvindo, dando a devolutiva, uma devolutiva deliciosa, tenho que agradecer muito, nesse sentido foi uma devolutiva deliciosa que eu fiz hoje de manhã. Uma das coisas que a gente estava falando, por exemplo, como a gente dribla a superficialidade nesse contexto contemporâneo, por exemplo, onde os nossos alunos, as nossas crianças estão acostumadas a consumirem essas informações tão nesse formato de pílula, né? Como é que eu faço eles conhecerem, eles aprofundarem um conhecimento, eles aprenderem, terem uma aprendizagem significativa, eficiente e saírem dessas dosagenzinhas homeopáticas que a internet apresenta, que um vídeo no YouTube apresenta, né? E é a mesma coisa. Como eu, educador, posso sair desse consumo homeopático de informações neurocientíficas e talvez vou tentar me instrumentalizar mais para aprofundar meus conhecimentos. Eu não sei qual que é a realidade de vocês, mas é a realidade de muitos de nós que a gente não necessariamente tem tempo. Então hoje, cada vez mais, a gente tem que tentar se munir de informações ganhando tempo. Então eu tenho que ter informação onde eu possa entender que essa informação é passível de ter uma qualidade, questionar, ter um senso crítico, isso é muito importante, né?
e é importante, inclusive, pelo que eu vou falar na sequência para vocês, tenham um senso crítico, analisem, ouçam com cuidado, ouçam com cautela, porque claro que eu sou enviesada aqui no que eu vou falar, né? Mas analisem com qualidade. O que é uma informação de qualidade? É isso que vocês têm que correr atrás. Vocês têm que ganhar tempo. Num mundo de falta de tempo, a gente tem que ganhar tempo. E quando a gente começa a pensar que a gente tem que ganhar tempo, que eu tenho que ter uma vacina eficiente anti-neuromito, será que não existem, talvez, estratégias, ações para a sala de aula que me fazem ganhar tempo e que têm bases mais ou menos sólidas e consolidadas? Então, será que a neuroeducação não é uma resposta? Que tal a neuroeducação, pessoal? Que tal a gente começar a considerar a neuroeducação como uma estratégia de ação, né? E quando a gente vai falar de neuroeducação, a neuroeducação é mais uma neurociência. Ela tem que sair desta questão neuromito, e acho que ela se mistura muito com essa pegada de neuromito, então a gente tem que tomar muito cuidado nesse sentido, né? A neuroeducação é uma forma de compreensão dos processos neurocientíficos, neurológicos, neuropsicológicos por trás da aprendizagem. Então a aprendizagem ela ocorre independente de o educador saber dos princípios neurocientíficos por trás ou não daquilo que está sendo passado, atuado com o meu aluno. Mas quanto mais eu me instrumentalizar, quanto mais informação neuroeducacional de qualidade eu obtiver, mais eu consigo ter ações estruturadas e estratégicas, porque eu sei da onde eu estou saindo e onde eu quero chegar. Se eu estou nessa situação e quero chegar nessa situação com meu aluno, se eu for um educador mais estruturado em termos neuroeducacionais, eu possivelmente vou saber quais são as rotas que eu tenho que pegar e inclusive os atalhos que eu tenho que pegar. Eu não preciso mais ficar por tentativa e erro tantas vezes, né? E isso, no meu ponto de vista, uma das perguntas que eu estava ouvindo por WhatsApp, que eu achei que foi uma pergunta bastante interessante, é qual que era a linha teórica que a gente seguiria, né? Qual que era uma linha, então, por exemplo, era Paulo Freire, qual que era a pegada que a gente ia ter nessa discussão de neuromitos? Quando eu estou falando nessa proposta neuroeducacional, no meu ponto de vista, ela transcende uma linha educacional em específico. Porque, na verdade, toda e qualquer... Então, assim, ela é transcendente a esse processo. Toda e qualquer linha educacional, independente do seu estilo educacional, do seu estilo de educador, da linha que você segue, da proposta que você segue nesse sentido, você tem condições de ser um neuroeducador, né? Mas a neuroeducação ela é uma proposta robusta de formação. Que tal você começar a entender um pouco mais sobre a neuroeducação? E se eu disser para você que você é um neuroeducador, você é um educador neuroeficiente, não sabia? Porque por isso tudo que eu estou te falando, a neuroeducação, né, as neurociências, elas estão atuando sobre a aprendizagem do seu aluno, independente de você estar vendo isso ou não. Se você colocar essa lente da neuroeducação sobre a sua observação com esse aluno de uma forma geral, eu entendo que você vai começar a perceber detalhes e vai começar a ter ações mais efetivas que funcionam a favor do quê? De uma aprendizagem significativa, de uma aprendizagem eficaz, de uma aprendizagem ativa e todos esses nomes. E de verdade, quando você vai estar com isso em mente, o meio que você vai usar para isso é plural, podem ser vários. Você vai sim poder usar um vídeo no YouTube, se você achar que é o caso. Você vai sim poder propor uma brincadeira não estruturada, se esse for o caso. Porque você, enquanto neuroeducador, vai entender um pouco mais do que está acontecendo naquela situação. Mas você, como neuroeducador, vai poder não só entender, como também entender quais são, talvez, alguns modelos neuroeducacionais vigentes, né? Então, quando a gente está falando dessas coisas, é nesse ponto que eu chego aqui para vocês e que vocês têm que ouvir com crítica. Mas uma das questões que eu quero trazer para vocês é isso. Sim, eu vim apresentar para vocês aqui o Neuroeducação, uma introdução. Um novo curso do Bom Pra Cuca. Um curso que tem o objetivo de apresentar a neuroeducação. Para quê? Para você saber se a neuroeducação é a sua pegada, né? Você, para investir numa formação de neuroeducação, e eu tenho o maior prazer do universo de dar aula em cursos de aprimoramento,
um curso de formação de neuroeducação, tenho o maior prazer do mundo, amo de paixão, ó, e falo para vocês onde tem cursos de formação, como por exemplo, vários cursos, vocês me perguntam depois, eu não sei se eu posso falar, mas vocês me perguntam depois desses cursos, né? Cursos de neuroeducação, de neurociências e tudo mais, né? Eu dou aula em pós-graduação em vários lugares do Brasil associado a isso. Né, e alguns de vocês chegam aqui por causa disso, eu tenho parceiros que eu ganho por causa disso, é muito bom dar aula nesse sentido, né? Mas é isso, será que neuroeducação é sua pegada? Porque exige um investimento muito significativo de tempo, um investimento muito significativo de dinheiro. Para fazer uma formação você vai levar um tempo significativo, pelo menos das formações que eu participo, elas têm pelo menos 2 anos de duração, né? E aí, será que é nessa que você quer mergulhar? E agora, como é que você vai começar esse ano de 2019 com a BNCC batendo aí na sua porta, falando, olha amigo, você tem que fazer uma ação que estabeleçam todas essas competências aqui, ó, faz um eixo para mim, tá? Para trabalhar com seu aluno, que lá, se essa competência, com essa competência, com essa competência, opa! E aí, como é que você faz isso? Será que a neuroeducação não pode ser um facilitador? Sim, ela é um facilitador. Se você entender um pouco mais como são propostas e inclusive como você pode usar essa estratégia de estimulação plural, essa estratégia de avaliação plural e essas várias estratégias que a gente tem que usar aí numa pegada mais neuroeducacional. Então, se te interessar, entra no bompracuca.com.br/neuroeducação. É lá que está o curso de neuroeducação para vocês conhecerem. Essa aula de neuromitos é o nosso bate-papo, tá legal? Essa aula de neuromitos eu tiro hoje à meia-noite, meu povo. Quem quiser ver essa aula, vê hoje até a meia-noite. Quer passar essa aula, passa ela até meia-noite. Depois, ó, tira essa página do ar, tá legal? Porque a gente vai para neuroeducação, a gente vai bater papo em neuroeducação, tá legal? E daí, para a gente poder falar de neuroeducação, então já que eu apresentei para vocês, o que tem nesse curso de neuroeducação? O que você encontra nesse curso de neuroeducação? É um curso 100% online, né? Você tem tempo? Eu tenho tempo? Não, minha gente. Aqui eu estou no 3º turno já hoje, né? Eu ponho o bebê para dormir e venho para o 3º turno. Nesse sentido. Então, esse curso é 100% online. Qual que é o objetivo desse curso? É um curso introdutório. Um curso introdutório 100% online, que eu disponibilizo o material para você em 2 semanas. Em 2 semanas você tem todo o material. Esse curso começa semana que vem. Na sua 2ª semana de aula desse ano letivo de 2019, você pode ter absorvido todo o material do Neuroeducação, uma introdução. Mas, na verdade, você tem acesso a esse material ao longo do ano inteiro. Tá bom? Então é 1 ano de acesso. Em 2 anos você consegue ver o curso, em 2 semanas você consegue ter acesso a tudo que o curso vai disponibilizar para você, mas você pode ir digerindo isso, olhando, reolhando, revisitando ao longo de 1 ano. Fique à vontade, a casa é sua, é nesse sentido. E a casa é sua e o bate-papo é nosso. Eu sou um canal de comunicação aberto o tempo todo, porque a gente tem aula ao vivo dentro do Neuroeducação, uma introdução, mas ele tem ali, ele apresenta propostas, tem 2 modelos que eu gosto de apresentar para vocês dentro do Neuroeducação, 2 modelos estruturados, e um desses modelos, ele é uma estratégia de 6 passos, que ele é altamente condizente à proposta da BNCC. Né? Ele, no meu ponto de vista, ele vai trabalhar vários eixos, né? Várias competências que devem ser estimuladas ali. E o que acontece? Quando eu penso diante desses modelos neuroeducacionais, quando eu começo a entender um pouco mais, eu começo a considerar, poxa, o que eu posso fazer? Então, assim, quando eu apresento para você esse modelo, eu não só apresento esse modelo, como eu apresento, por exemplo, uma proposta de aplicação desse modelo. Olha, aqui tem um exemplo, um case, né? Um caso, olha, de como, por exemplo, apresenta esse modelo, de como a gente atua nesse modelo. E como esse curso é uma turma fechada, quem entra nesse curso agora, a gente faz esse curso não é um curso aberto, ou entra agora, ou só na próxima turma, combinado? Então, ou entra agora, ou não entra agora, nesse sentido. Mas quando vocês entram, vocês veem um case, a ideia é eu abro um espaço, eu abro ali um material para vocês poderem fazer o modelo de vocês, para vocês poderem aplicar um pouco disso que vocês entenderam. Não obrigatoriamente seguindo, porque, de novo, não é uma formação. Eu não quero que vocês repliquem um modelo estruturado, complexo, como o modelo que eu apresento ali, mas eu quero que vocês tenham ideias. Então, se eu coloco isso para aplicação, uma das coisas desse modelo, que esse modelo traz, é que uma aprendizagem ativa é uma base para uma aprendizagem significativa. Quando você coloca
esse seu jeito de ser neuroeficiente enquanto educador na prática, isso te ajuda a entender um pouco mais. Ou seja, essa vacina anti-neuromito que a gente toma por meio da neuroeducação, ela me faz levantar as antenas enquanto um observador ativo e consciente no processo educacional. Então, o tempo todo eu estou olhando o meu aluno, o tempo todo eu estou considerando a minha atividade com essas antenas aí, falar, será? Vamos pensar? Não deu certo desse jeito? Deixa eu pensar se tem esse jeito aqui, né? Então eu começo a ter uma possibilidade mais ampla de observação, de interpretação e de ação por meio da neuroeducação. E a minha ideia é poder te apresentar isso de maneira fluida, numa linguagem fácil, dinâmica, cheia de trocas, porque ninguém, gente, aprende sozinho, né? Nasceu assim, a gente não está falando aqui que existe no mínimo uma cognição social, que essas trocas que a gente faz aqui acontecem, faz a gente aprender muito mais, assim, né? Que a gente cresce com isso. Então vamos nessa, porque troca, né? Estrutura é mais ou menos para isso. Então, só para a gente poder falar, a gente tem aí alguns eixos, são 4 módulos que eu apresento para vocês no curso, tá legal? Um módulo a gente entende um pouco mais de neuroeducação, eu coloco um pouco mais para vocês, até mesmo ideias neuroeficientes para poderem fazer um curso online, né? Porque a gente é gente grande, mas não sabe de tudo, nesse sentido. Coloco ali um modelo de uma proposta estruturada, que é essa proposta que eu centro um pouco o discurso, eu acho que ela é muito didática, para a gente poder entender um pouco mais da aplicação de neuroeducação. Eu não fico batendo na tecla de quais são as áreas cerebrais estimuladas em cada um do processo. Tá legal? Porque, de novo, eu acho que isso vocês vão aprofundar de algumas maneiras. Mas eu começo a abrir as portas para vocês poderem entrar por aí. Tá legal? Então, assim, e apresento para vocês, eu acho que são até mesmo estratégias facilitadoras para vocês poderem entender um pouco mais desses conceitos. Tá bom? Então eu vou apresentar materiais, desde vídeos no YouTube, propostas de discussão, a gente conversar sobre isso, vocês tentarem analisar isso no dia a dia, são formas de aprendizagem mais significativa e efetiva desse tipo de conteúdo. Tá bom? Além disso, a gente vai falar das cognições, desse tripé cognitivo que eu já adiantei aqui para vocês, neurocognição, neuroafeto e cognição social. Vamos falar deles, porque eles muito nos interessam. Porque para ser um educador neuroeficiente, eu tenho que considerar essas cognições, é como se fosse um banco, minha gente. Se eu tenho uma perna mais curta, meu banco fica manco. Então a cognição do meu aluno, como é que ela vai então atuar de maneira mais ou menos equilibrada nessas 3 cognições, porque todas essas competências que a gente fica falando aqui de BNCC da vida estão passando por essa tríade nesse sentido. Então vamos pensar. E vamos pensar em ação, né? Porque também se eu quero falar de aprendizagem ativa, eu tenho que dar o espaço aqui pra gente poder trocar. Tá legal? E no seu tempo, de novo, você tem 1 ano, tá bom? Você me traz a sua ação agora, me traz ela agora e depois, me traz ela depois, me traz quando você achar que tem que trazer. Tá legal? Mais ou menos isso. E além disso tem um bônus, que foi uma discussão deliciosa que eu tive, muito auxiliada pela psicóloga escolar Elizabeth, que eu conheci por meio do Bom Pra Cuca, foi um dos meus presentes do Bom Pra Cuca em 2018, e a gente fez junto com ela, ela super ativou uma rede incrível de educadores ali da região dela de Pernambuco, né, pra gente poder fazer uma gravação da palestra do Divertidamente. Então nessa gravação a gente discute várias pitadas neurocientíficas por trás do filme e isso é muito interessante, porque ajuda a gente a entender um pouco dessa questão de neurodesenvolvimento numa linguagem muito divertida nesse sentido, que eu acho que o filme apresenta. E essa é uma palestra que eu dei na Associação Brasileira de no último congresso da Associação Brasileira de Psicopedagogia e disponibilizo aqui exclusivamente para os alunos do Bom Pra Cuca. Combinadíssimo? Quer conhecer? bompracuca.com.br/neuroeducação. Mas você que ficou aqui até agora tem então o seu presente. Porque a ideia é que você que tem a intenção de se inscrever no curso Neuroeducação até amanhã, 10 horas da manhã. Estou tirando essa aula hoje, meia-noite. Combinado? Ninguém mais vê essa aula meia-noite. Você que viu essa aula tem esta informação privilegiada. Isso é melhor, gente, do que a situação na bolsa. Nesse sentido, você tem uma informação mais privilegiada do que aqueles que sabem que a bolsa vai subir, vai descer e vai fazer os investimentos de acordo com isso, combinado? Porque você tem 20% de desconto.
Então, se você quiser fazer a sua inscrição no Neuroeducação hoje, vai lá, vê como é que é esse curso, vê o que eu falo lá, entende um pouco mais sobre mim, como é que esse curso vai acontecer, vê quanto esse curso custa e tudo mais. Mas eu te adianto aqui que o curso é baixo, tem um custo baixo, tá legal? São 2 semanas de curso, bastante conteúdo que a gente coloca, mas um conteúdo delicioso, eu acho, que é pra gente poder ir trocando e conversando e tudo mais. Eu falo bastante, eu gosto de falar, vocês não tem como escapar disso, nesse sentido. Mas eu tô aqui pra gente poder trocar, vocês têm muito tempo pra poder digerir esse conteúdo, 1 ano, combinado. As trocas têm que estar acontecendo pra gente poder efetivar essas nossas aprendizagens, tem que estar acontecendo nesse sentido assim, pra gente poder estar trocando. Você tem um certificado de 20 horas, tá legal, com esse curso, então tem certificado, 2 semanas de curso, certificado de 20 horas, acesso por 1 ano à plataforma do curso para você poder digerir o seu curso, combinado. O curso custa menos de R$100. Olha a Dani falando aqui, o curso custa menos de R$100 e você pode pagar em até 3 vezes esse curso. Vai lá espiar, vê se é a sua pegada, vê se te interessa. Fez a sua inscrição até amanhã, combinado, 10 horas da manhã. Você vai fazer a sua inscrição e vai me pedir o desconto de 20%. Professor da rede pública tem desconto de 20%. Basta clicar lá que me pede o desconto. Professor da rede pública que está entrando no curso até amanhã, olha que loucura, até amanhã, 10 horas da manhã, descontos acumulativos, 20 mais 20, tá legal? Só preciso do comprovante, tá legal? Quem é ex-aluno do Bom Pra Cuca, desconto de 10%. Ex-aluno do Bom Pra Cuca que está entrando no curso até amanhã, descontos acumulativos, 30% de desconto. Combinado? Então é isso que vocês têm que fazer. Se vocês souberem de alguém que pode se interessar, passa. Tá legal? Até amanhã, 10 horas da manhã, recebi a inscrição, independente de vocês terem falado comigo hoje ou não. Então, e a pessoa me pedindo desconto, é sinal que a pessoa está sabendo. Se você sabe dessa informação, passa pra frente, se você acha que alguém se interessa por isso. E, gente, independente de qualquer coisa, outra coisa importante, curso de neuroeducação, uma introdução, você pode experimentar esse curso por 7 dias. A gente está aqui falando, vocês estão me vendo aqui e vocês vão me conhecer no ambiente da plataforma online que a gente usa, super seguro o pagamento e tudo mais, tá legal? Entrou lá, se identificou com o processo, depois em até 7 dias você experimenta. Se você achar que esse curso não é a sua pegada, sem problemas, você pede o seu investimento de volta e ele é devolvido. Sem pergunta, sem nada. É seu direito estabelecido. Garantia Bom Pra Cuca. 7 dias, tá legal? Então praticamente metade desse curso. Presta atenção nisso. Tá legal? Pra gente poder pensar. Mas eu acho que vocês ficam com a gente até o final e a gente troca. Esse é só o começo. Para quem está chegando aqui, pelas histórias que eu tenho aqui pelo Bom Pra Cuca, essas chegadas de vocês é só o começo da história. Eu ganho muitas trocas, muitas experiências, eu ganho muitas coisas queridas e é por isso que eu estou aqui, né? Porque eu gosto muito disso, eu sou apaixonada por isso que eu faço, mas como toda pessoa apaixonada, eu também gosto dos feedbacks que eu recebo. Então, muito obrigada pelo carinho, pela disponibilidade, pelas várias maneiras como vocês me mandam as informações, as mensagens, os questionamentos de vocês, tá? E a ideia é mais ou menos essa, tá bom? Tem 2 perguntas agora que vieram aqui que eu acho que eu não respondi nessas das perguntas que ficaram faltando. Acho que uma delas é a questão do neuromito do açúcar, né? Como um super estimulante, digamos assim. E outra questão é a questão da atividade física. Eu não vou lembrar os nomes agora, tá, gente? Eu esqueci de deixar aberto, me perdoem, tá bom? Mas outra questão era importante, a questão da atividade física, do uso da atividade física como um facilitador para processos de aprendizagem, tá legal? Sem falar em neuromitos, eu vou tentar usar alguns princípios que podem estar por trás aqui nesse sentido. Falando da questão do açúcar, a gente tem, o nosso cérebro, ele demora aproximadamente, e pasmem, ele demora aproximadamente 25 anos, e alguns conservadores falam até um pouquinho mais, para poder amadurecer de vez. Então a gente espera que os nossos centros cerebrais tenham alcançado as competências, digamos assim, né? Eles são estimulados da maneira como eles podem ser estimulados lá perto dos 24, 25 anos de idade, tá bom? Quem quiser depois me pede que eu passo as referências, combinado? Nesse sentido, deixa eu ver. Falando em referências, algumas referências antineuromitos aqui para vocês darem uma olhadinha, né? E daí, então, por exemplo, se a gente for pensar, considerando isso, a questão do açúcar, como eu estava falando para vocês,
Esse cérebro imaturo, ele é um cérebro sensível, inclusive a substâncias mais psicoestimulantes. Então, uma das ideias é que a gente entende, voltando para a questão daqueles períodos sensíveis, dos períodos críticos, para a ideia das podas neurais, a gente tem fases no desenvolvimento, então a gente tem uma poda gigante, com 36 semanas gestacionais, uma poda gigante na adolescência, né, que a gente dá uma reestruturada no sistema ali na adolescência, mas o tempo todo o cérebro está ali podando significativamente. Mas a gente tem outras podas bastante significativas. Tem a da primeiríssima infância, a da primeira infância, né? E assim a gente pode ir pensando. Então, talvez a gente tenha um período mais sensível a psicoestimulações, que podem ser por meio de açúcar, café, chocolate, uso de substâncias e coisas do gênero, nesse sentido, e talvez a gente possa pensar aí numa estratégia, num período que talvez seja mais ou menos sensível, pensando numa consolidação cerebral, até mais ou menos acho que perto de 4, 5 anos de idade, a criança talvez possa ter um sugar rush, que é, por exemplo, um dos palavrões, né? Se a gente for pensar em termos de estimulação sensorial, em termos de estimulação gustativa, muito possivelmente a gente fecha um período sensível de estimulação gustativa. A gente tem a oficina sensorial no Bom Pra Cuca, que a gente fala bastante disso, nos 2 primeiros anos de desenvolvimento, tá legal? Então, os 2 primeiros anos é o período mais sensível que a gente pode pensar para estimulação sensorial de base. Então, se eu vou super sensibilizar uma criança, por exemplo, para gostar de açúcar, nesse sentido, se eu começo a dar açúcar para essa criança desde muito cedo, açúcar já é um sabor que eu conheço desde muito precoce, porque é um sabor de sobrevivência. O leite materno é rico em glicose. Então, açúcar, ele naturalmente é uma predileção natural da criança. Eu tenho que estimular vários outros sabores para a criança, para que ela possa vir a ter aí uma gustação mais plural. Se eu começo a dar açúcar desde cedo, é como se eu super sensibilizasse os centros que vão estar recebendo essa informação a respeito do doce. Então, talvez ela vai gostar de doce muito doce, tá? Só para a gente poder fazer com uma certa especulação. Mas, possivelmente, o sugar rush existe até 2 anos, até 5 anos, que talvez a gente tenha uma poda neural ali mais ou menos significativa. A gente percebe que a gente tem até 2 anos de idade, alguns teóricos trazem que as crianças consolidam alguns padrões, por exemplo, de sensoriais, né, algumas coisas nesse sentido, alguns padrões associados à organização do ciclo sono e vigília, que é do sono, mas 5 anos de idade parece o momento em que a gente se aproxima um pouco mais ao perfil dos adultos, em termos de sono, em termos de elaboração aí mais gustativa, só para a gente poder pensar, tá legal? Outra coisa então que estavam perguntando é a respeito, deixa eu voltar aqui para vocês verem então para o nosso presente, bompracuca.com.br/neuroeducação, descubram lá, nesse sentido. Outra coisa bacana da gente poder pensar a respeito é a respeito da atividade física como um facilitador. A pergunta veio mais ou menos nesse sentido, como um facilitador aí de aprendizagens, nesse sentido. Quando a gente está pensando, então, por exemplo, de novo na BNCC, essa é uma das competências que a gente vai estar propondo estimular, né? Então, como é que a gente vai integrar, por exemplo, essa organização psicomotora para a gente poder falar aí de um sistema que seja mais pluralmente eficiente? Deixa eu traduzir para vocês essa sequência de palavras aqui, nesse sentido. Nesses mesmos 2 anos iniciais, que a criança tem aí uma grande evolução dos seus sistemas, por exemplo, de base, como os sistemas sensoriais, a sensorialidade, ela me prepara para prestar atenção nesse mundo. Se eu tenho os meus canais sensoriais bem estabelecidos, se eu tenho uma boa integração sensorial dos meus elementos, eu tenho boas chances de me relacionar atencionalmente bem, de conseguir essa atenção fazer que eu tenha uma aprendizagem facilitadora e tudo mais. Esses mesmos sistemas, eles não são os sistemas sensoriais, eles são sistemas que, na verdade, para poderem inclusive se desenvolver em parte dos seus aspectos, também dependem de uma organização motora, que é uma das bases da organização percepto-motora, né? A gente explica o que é sensação, percepção, motricidade, onde a gente casa, tudo mais ou menos por aí. Então, se a gente for pensar, uma boa organização percepto-motora é um degrau determinante e importante para que a criança, no estágio seguinte, ela possa ter uma boa consolidação ali, por exemplo, de elementos da linguagem.
eu tô falando com vocês aqui, olha o quanto eu tenho que organizar em termos de motricidade, né, orofacial aqui para poder falar com vocês. O quanto será que esse sistema, e vocês concordam comigo, né, que eu vou organizando mais ou menos os sistemas de algumas formas. Então, assim, eu organizo esse meu eixo motor para que essa organização, estou falando aqui, psicomotricistas me corrijam, tá legal? Mas essa organização, por exemplo, do meu eixo motor a contento, é uma das bases bastante eficientes para que eu possa evoluir para uma organização eficiente da linguagem. Um dos cases que eu trago para vocês, quando eu estou falando da oficina sensorial, é um case de um paciente que chegou para mim com 6, 7 anos de idade, com uma grande dificuldade na organização da fala, no controle do esfíncter, por exemplo, e quando ele foi trabalhar numa organização perceptomotora, ele alavancou e conseguiu organizar a fala, organizar a esfíncter, porque a base dele deficitária era perceptomotora, ali no caso dele era bem isolado, bem circunscrito, e depois ele evoluiu, tá legal? E tem muita gente que trabalha com terapia de integração sensorial, tá bom? Quem gosta dessas ideias todas. E daí, nesse sentido, isso só valida, isso sai da ideia de um neuromito, mas isso valida a importância da necessidade da organização física, da atividade física, organizada, estruturada e estimulada de acordo com cada faixa etária, é óbvio, né? Quando a gente faz uma especialização precoce, isso traz problemas significativos, tá bom? Mas essa estimulação física condizente à fase do desenvolvimento esperado ali, ela é importante e determinante para uma qualidade do desenvolvimento como um todo. Então, assim, crianças, tem uma palestra do Daniel Becker que é crianças já para fora. Coloquem essas crianças, pelo amor de Deus, no chão, para engatinhar, para mexer com massinha, para mexer para tudo, gente. Essas crianças têm que ter movimento, atividade, criança tem que subir, criança tem que cair, criança não tem que ter TCE, tá bom? Traumatismo crânioencefálico. Mas criança tem que subir barranco, criança tem que descer barranco, criança tem que brincar, e isso tudo vai estimular. Combinado? Então é isso, falei muito, falei demais, mas dei aqui o meu recado, tá legal? Passem pra frente, neuromitos, até hoje, meia-noite, passem pra frente, bompracuga.com.br/neuroeducação, espero do fundo do coração encontrar vocês lá do outro lado, e estou aqui aberta e disposta para perguntas, questões e etc. Beijo grande do fundo do coração, mais uma vez obrigada pelo carinho, pela atenção e por toda a disponibilidade de vocês sempre, tá bom? Beijo, gente, até!